a revista Comunhão recebe a psicóloga Flávia Luz, que é responsável pelo projeto Guardiões da Infância, ela que também é escritora, palestrante. E, Flávia, é um privilégio receber você aqui na Comunhão. O privilégio é meu, é uma honra estar de volta nessa revista que tem um papel tão fundamental na nossa sociedade, né? Em especial no meio cristão, de trazer conhecimento, né? E hoje a gente quer falar muito sobre isso aqui, para ajudar na construção de uma sociedade que sofre menos porque conhece mais. E, Flávia, você é a idealizadora do projeto Guardiões da Infância. E a gente já vai começar por isso aqui. Como foi para você desenvolver esse projeto e como surgiu, né, esse primeiro momento de desenvolver o projeto Guardiões da Infância? Ai, eu sou suspeita, né? Porque Guardiões é um filho, né? Todo livro de um escritor é um filho. E, na verdade, ele começa inicialmente com a ideia de ser um livro. Um livro para instruir pais, cuidadores, pessoas que cuidam de crianças e adolescentes no contexto das igrejas, né, escolas, e munir de informações sobre desenvolvimento humano dentro de uma perspectiva cristã, para que o cuidado ele seja um cuidado mais cívico, né, um cuidado qualificado. Só que o livro nasce ali no ano da pandemia 2020 e nos anos seguintes a gente experimenta um projeto que você mesmo citou, ele se desenvolve, ele se desenrola em um projeto que hoje tem proporções que a gente pode chamar de mundiais, porque nós estamos em vários países, seja presencialmente ou virtualmente, com alunos, enfim, várias frentes acontecendo. Hoje, assim, a gente tem a oportunidade de levar conhecimento de diversas formas, através, o início foi aí, a partir do livro Guardiões. Mas a gente vai estar conversando desse bate-papo aí, vou falar um pouquinho mais sobre essa ideia e como é que a gente foi se desembrulhando mesmo essas várias facetas, né? Que começa ali do livro Guardiões da Infância. E falando do livro Guardiões da Infância, né, a gente sabe que é voltado para mentores, líderes, pais, professores, né? Mas a gente sabe que a família é o núcleo inicial ali dessa criança, né? E você poderia citar para a gente quais são os principais desafios de paternidade e familiares nos dias de hoje? Olha, que pergunta, hein? Acho que a gente vai ter que aumentar nosso tempo aqui de bate-papo. Mas, assim, o livro em si, ele trabalha dois pilares muito importantes. Ele fala sobre proteção do desenvolvimento de uma criança, do seu nascedouro, seja ali no momento de gestação, onde a criança já está sendo formada, ao seu nascimento e durante toda a vida a gente pega até a fase da adolescência. E o outro pilar que nós trabalhamos é a promoção de um desenvolvimento que leve esse indivíduo a ser alguém na sociedade que cumpra o seu papel integralmente, de maneira saudável. E quando a gente pensa nisso, como você bem disse, a família é o núcleo 01, é o lugar onde essa criança vai ser gerada, onde ela vai receber os primeiros pilares do desenvolvimento, os primeiros nutrientes nessa jornada de construção. Então, a família ela tem o que eu chamo de dois aspectos importantes. Ela é uma privilegiada, porque ela pode fazer um caminho incrível, né, de escolhas na construção dessa criança, mas também ela é uma grande responsável. Então, tanto que os dados, quando você vai estudar, né, a infância, você vai sempre atrelar a figura do pai, da mãe, do ambiente familiar. Então, quando a gente pensa em desafios dessa nossa era atual, nós temos alguns. Nós temos uma grande mudança no cenário, né? A geração minha, por exemplo, que estou aí perto dos 50 anos, ela não teve o impacto que a gente tem hoje da tecnologia. Então, a tecnologia ela tem muitas coisas positivas para a sociedade, mas ela mudou
a forma de se relacionar da humanidade, ela mudou a forma de interagir, de acessar. Ela impactou, por exemplo, com a tecnologia. Hoje a gente faz menos movimento físico, porque a gente aciona tudo ali no controle remoto, né? Para pedir comida, a gente pede ali. Muitas coisas mudaram nesse cenário. Então, o que que a gente experimenta hoje? Um mundo que está com a tecnologia presente, ele alterou as relações pessoais, ele alterou os limites. Antigamente a gente tinha pais que eram extremamente autoritários e hoje a gente tem uma geração de pais que são extremamente permissivos. Então nós temos vários desafios assim para esse debate, mas o que eu acho fundamental e útil para nós dessa conversa é pais que têm uma reflexão de intencionalidade. Então, o que quer que você vivencie, a sua realidade como pai e mãe hoje, você precisa entender qual é o seu universo e ser intencional. Pensar no que você está fazendo, pensar no que você está plantando, pensar na forma como você está educando. Eu acho que o livro ele traz muito isso, sabe? Ele leva essa família a refletir no trabalho que ela está fazendo na formação dessa criança. E como você mencionou, né, o mundo mudou, com a tecnologia, né, tá totalmente diferente. E qual a importância de promover a saúde mental na infância? Vamos falar da tecnologia, né? Como os pais devem manter esse controle, né? Como deve ser essa relação com os filhos de controle? Como você falou, mais autoritário ou maleável, né? Em relação a essa questão da saúde mental e a tecnologia das crianças, o que você poderia trazer para a gente? Olha, quando a gente pensa em saúde mental, nós estamos falando da qualidade desse universo do pensar, do sentir, inclusive do se comportar socialmente. Então, a gente tem aí uma gama muito ampla da vida de uma criança. E quando a gente pensa nisso, automaticamente a gente precisa pensar naquilo que a criança está consumindo através dos seus sentidos, né? Ela consome através das experiências no ambiente que ela vive, da qualidade das relações no contexto familiar, dos lugares aonde ela frequenta, aquilo que ela escuta, aquilo que ela assiste, e hoje, com a tecnologia, a partir do que entra pelas telas dentro do seu universo mental. Então, o que que a gente experimenta hoje? A gente tem o que eu vou chamar aqui de absurdos, né? Bebês que eles nem falam e eles já estão ali sendo ninados. Tem as babás eletrônicas que não são aquelas que vigiam a criança, mas que a criança fica distraindo o seu cérebro em vídeos, né, em programas, sem uma gestão disso. Então, a gente realmente precisa dar um basta como sociedade, sabe? Como a gente precisa em outras áreas, nesse aspecto da tecnologia, a gente precisa rever. Por quê? Porque a gente está construindo um cérebro viciado naquele padrão de assisto, tenho prazer e fujo para uma outra experiência onde eu vou assistir, ter prazer e vou para outra experiência. Então, isso cria um padrão de vício, né? A gente já sabe hoje pelos dados que a aprendizagem é retardada, a questão das relações sociais, uma irritabilidade do ponto de vista de saúde mental, ela é evidenciada, e a tal da ansiedade. Hoje, a gente no Brasil é o país número 1 de pessoas ansiosas e nos últimos anos a ansiedade ela cresceu absurdamente até a adolescência e juventude, e isso já vem acontecendo antes da pandemia. Com a pandemia isso piorou, né? Isso deu assim um estirão no crescimento. E quando a gente pensa em ansiedade, a gente está falando da base para a construção dos transtornos mentais. Então, quando você vai pegar ali na juventude ou na adolescência uma criança que ela está com um diagnóstico de transtorno mental, nós temos uma grande responsabilidade, mas também uma grande possibilidade nas nossas mãos, que é rever o formato de educação, como a gente está vivendo essa infância. Uma coisa que eu sempre falo, se você quer ter uma vida mais saudável, você tem que viver mais no real do que no virtual. Por quê? Porque o ser humano ele foi feito para se relacionar com outros seres humanos.
E relações virtuais são tipos de relações, mas elas não são relações completas, elas não produzem a química que uma relação real, presencial, ela é capaz de produzir. Então a gente precisa realmente de uma grande revolução, por isso que Guardiões da Infância está aí, né, para a gente discutir esses assuntos, para a gente promover uma infância mais pé no chão, olho no olho, né, onde os pais tiram. Como é que eu. Às vezes o pai fala assim, mas como é que eu tiro o menino da tela? Você tem que ter uma programação real, né, para você tirar ele do virtual. Qual é a proposta real que você tem para ele? Como os pais devem conciliar essa questão da saúde mental e também a fé, né? Como conduzir a criança sobre esses dois aspectos, né, de fé e saúde mental, e como os pais precisam estar atentos, né, para os sinais que essa criança dá em relação à saúde mental. É muito importante, uma coisa que assim parece tão simples que chega a ser não percebida às vezes pelos cuidadores, o poder da presença. Como eu vou enxergar a necessidade de uma criança se eu não estou presente? Se eu não estou eh, caminhando junto dela e vendo e percebendo os comportamentos, às vezes aquela expressão emocional, uma tristeza maior ou uma irritabilidade maior, porque isso é um dado muito importante para quem está nos ouvindo, né? Às vezes a gente fala em depressão e a gente sempre imagina o depressivo, aquela pessoa eh, triste, sem energia, né? Só que quando a gente fala de criança, um dos sintomas da depressão em criança é irritabilidade. Vocês sabiam disso? É um dado. Então, a não presença presente, né? O que que é isso? Eu estou ali, mas eu não estou percebendo. Ela faz com que a gente não perceba o crescimento dessas ervas daninhas mentais, emocionais, e não consiga agir, às vezes, a tempo, né? Um outro aspecto muito importante, eu trabalho isso no livro, é a gente conseguir conferir a qualidade dos pensamentos dos nossos filhos. O que que eles estão pensando? Sobre si mesmos, sobre os outros, sobre a vida, né? Como é que eles enxergam? Qual é a qualidade desses pensamentos? Às vezes a gente tem padrões mentais extremamente depressivos, sem esperança, uma autoestima lá embaixo, né? Um sentimento de desistência que está presente ali na pré-adolescência, adolescência, e a gente não consegue perceber enquanto cuidadores, porque falta realmente esse olhar atencional e intencional para aquilo que está sendo construído. Então, o alerta, né, que eu faço é que, primeiro, a gente, como pai, você pode trabalhar, você tem sua rotina, mas você tem que estar perto. Quando você vai buscar na escola, quando leva para a escola, né, quando vai colocar para dormir, quando você tem oportunidade ali durante os dias daquela criança, conversar, perguntar, buscar o que a gente chama das perguntas socráticas, que são aquelas perguntas abertas, né? Filho, o que você quer dizer quando você fala que você não é capaz? O que você está sentindo sobre isso? Perguntas que abrem para que o adolescente ou a criança consiga falar e o pai perceber. Às vezes a necessidade de uma ajuda profissional, às vezes a necessidade de uma ajuda até medicamentosa, pedir um socorro nessa área de saúde mental. Eu estava escutando uma pesquisa recente, diz que de 2010 para cá, a busca por desistência da vida, né, pelo suicídio, na fase da infância, adolescência e juventude, aumentou em 80%. Você imagina o que que é isso? Os dados na vida adulta e idosos permanecem mais ou menos ali, subiu pouca coisa, mas na infância, adolescência e juventude a gente teve esse tipo de aumento. Então isso é algo de uma gravidade para nós que faz com que a gente realmente perceba que a gente precisa, né, correr atrás, buscar a presença, estar mais atento e recorrer a estratégias mesmo onde a gente consiga aferir a qualidade da vida mental dos nossos filhos. E você como psicóloga, né, como perceber esses sinais, né, de que a pessoa tem o interesse de realmente, eh,
acabar com a própria vida, né? Como estar atento para esses sinais, né? E o que fazer se alguém perceber esses sinais, seja na criança, no adolescente? É bem importante, né? A gente, hoje em dia, existe uma cartilha, já quero até dar essa sugestão para o pessoal que estiver nos acompanhando, né? Cartilhas oficiais que falam sobre o Setembro Amarelo, que trazem muitas instruções bacanas. Então, pode pesquisar no Google, vá aí a uma cartilha sempre ligada a alguma instituição pública, né? De governo, de município, de estado. É muito interessante que você para ser alguém, um agente no Setembro Amarelo, tenha mais informações oficiais sobre o tema. Mas uma coisa importante a gente observar, primeiro, são mudanças de padrões de comportamento. Então, se você tem uma pessoa que tem ali um humor, né, equilibrado, né, ou uma pessoa mais alegre, ela começa a ter mudança de um extremo para o outro. Então, se eu estou falando de uma pessoa mais tranquila, às vezes ela exagera para o outro lado, né? Então, você vê assim um comportamento disfórico, alterado, ou ao contrário, né, um humor que fica mais deprimido, um maior isolamento, essa pessoa não quer participar de coisas que ela participava. Uma outra coisa que a gente precisa ficar atento, as falas, né? A vida não tem sentido, eu acho que quero dormir e não acordar. Falas que falam sobre estou muito cansado, e às vezes os sintomas mesmo do cansaço excessivo, a irritabilidade excessiva, são alertas. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que às vezes a pessoa diz assim, mas estava ali normal, a pessoa estava vivendo a vida dela, mas já haviam alguns sinais, né, que apareciam ali, a pessoa falava e você pensava assim: "Ah, não, não vai fazer". Não, a gente precisa tomar providências. E quais são elas? Primeiro, não deixar essa pessoa sozinha. Não deixe, né. Tenha sempre alguém, se for uma adolescente, se for uma criança, se for um adulto, né. Segunda, se disponibilize para um diálogo de acolhimento, sabe. Essas falas do tipo assim: "Ah, mas sua vida é tão boa", né. Vai passar, tá tudo bem. Isso pode ter um efeito colateral, né, nocivo, porque às vezes isso pode significar a não compreensão. Então, diga que você compreende, diga que você está ali, diga que vocês vão buscar ajuda. E terceiro, busque ajuda. Ajuda profissional, se você tem acesso, né, ou não. Hoje em dia a gente tem aí também, órgãos oficiais nesse sentido de buscar ajuda de orientação, um psicólogo, um líder religioso que tenha um mínimo de conhecimento, um profissional, um órgão de saúde, às vezes um posto de saúde. Então busque ajuda para que você possa, compreender qual é o nível do adoecimento e os passos necessários para que você ajude essa pessoa a sair dentro dessa realidade adoecida. Sim. E Flávio, para a gente finalizar, sobre o programa, né, Guardiões da Infância, né, como alguém hoje pode participar, né? Quais são os canais pelos quais essa pessoa participa, né? Como ela ingressa nesse projeto Guardiões da Infância, né? E você pode falar isso pra gente? Falo sim. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, né, mas se você já quiser ir através do site www.gtdpublicações.com, que é o nome do nosso grupo, né, a gente é um grupo editorial de produção de conteúdo. Você tem todos os nossos materiais, cursos online nessa área de saúde mental, a escola de Guardiões da Infância, que ela é uma escola online, você consegue fazer de qualquer lugar do mundo, então você consegue compreender um pouco mais do nosso movimento. Lá no site você consegue as informações, mas também através do meu Instagram, Flávia Luz Vaz Oficial, pelo direct, você pode nos chamar e ali fazer contato e a gente encaminhar você na cidade que você estiver, né? Ou para um polo físico, ou para um movimento online mesmo, que ficou couber mais. Hoje nós somos um movimento que parte do livro Guardiões da Infância. Nós temos a escola de formação online com turmas anuais formando guardiões desses 7 valores de proteção e promoção da infância e da adolescência. As conferências bianuais, ano que vem a gente vai ter aqui no estado uma conferência onde a gente reúne pessoas, né, do Brasil inteiro, do mundo. Elas vêm para a conferência, para esse momento de
né, pegarmos novas estratégias, compartilharmos os trabalhos que estão sendo feitos. Nós temos os seminários que nós fazemos, né? Eu e uma equipe, nós rodamos o Brasil e já fomos presencialmente 3 vezes, né, a estados específicos dos Estados Unidos para implantar a visão de guardiões, e nós temos um movimento de multiplicação através dos manuais de estudo do livro. Então, se você é alguém que deseja, né, multiplicar essa visão, você pode adquirir essa ferramenta, que é um manual, e você pode aplicar em grupos pequenos, seja na escola, nas igrejas, às vezes em ambientes de grupo. Hoje a gente tem muitos movimentos de multiplicação online, então são pessoas que fazem esse estudo de maneira online e estão fazendo revolução, né, por uma sociedade mais saudável, mais protegida e mais próxima do propósito de Deus para a vida de cada um deles, que essa é a missão de um guardião: pegar a criança e levá-la ao seu destino em Deus. Então você pode acessar aí www.gtdpublicações.com e fazer parte, né, desse movimento que foi levantado nos últimos tempos. E Flávia, nós da Revista Comunhão queremos agradecer a sua participação aqui nessa conversa sobre Guardiões da Infância, sobre criança, saúde mental. Então, muito obrigado pela sua participação aqui. E eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra, né? Estamos juntos aí com a Revista Comunhão para contribuir, né, nisso que eu falei lá no início, numa sociedade que conhece mais, e conhecendo mais, ela pode aliviar o sofrimento de muitas pessoas. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Curtiu? Gostou? Para ter acesso a este e outros conteúdos, acesse o nosso site comunhão.com.br e também não deixe de nos seguir nas redes sociais.